Olha, a única estratégia, na verdade, é comparar projetos. Nós temos um projeto que é diferente do Bolsonaro, por várias razões. A gente entende que cortar direitos não vai retomar a economia. A reforma trabalhista foi um erro. O congelamento do Estado, dos investimentos do Estado, foi outro erro. E nós pretendemos rever as medidas que o governo Temer tomou, justamente com o apoio do meu adversário, para que nós possamos retomar e aquecer a economia brasileira, gerando empregos e oportunidades. Então, na verdade, a nossa única estratégia é mostrar que o deputado Bolsonaro, 28 anos na Câmara dos Deputados, aprovou projetos que acabaram comprometendo a economia brasileira e gerando desemprego. Então, nós queremos reverter o que o governo Temer fez para o país e retomar um projeto de desenvolvimento. Boa tarde, a Aline que fala com o senhor, candidato. Muito boa tarde. Agora, as eleições, porque eu me senti foi um desempenho bastante considerável do Jair Bolsonaro no primeiro turno, quase ali levando a eleição à possibilidade de vitória sem a segunda etapa da disputa, mas mais do que isso, candidato, nas disputas proporcionais, o PSL, o partido do Bolsonaro, outros partidos alinhados ao discurso dele, ou parlamentares alinhados a ele pessoalmente, garantiram vitória nas urnas. Não apenas no Congresso Nacional, mas em muitas assembleias legislativas do país. Como é que vocês estão fazendo a leitura desse recado que o eleitor deu nas urnas do primeiro turno? Bom, o principal dado para nós é que nós fizemos a maior bancada na Câmara dos Deputados. Isso foi muito importante, manter a maior bancada. O PT continua sendo o maior partido do país, o que tem a maior preferência do eleitorado. E eu repito, eleição presidencial é outra coisa. Eleição presidencial é o confronto de dois projetos. O nosso projeto é um estado de bem-estar social que provê o cidadão com seus direitos, a educação, a saúde, a segurança pública. Nós entendemos que a segurança, por exemplo, é um direito social, tanto quanto a educação e saúde. A nossa proposta é assumir pelo governo federal atribuições que hoje estão nos governos do estado, junto justamente à Polícia Federal. A Polícia Federal vai aumentar o seu desempenho no país com um novo contingente. Nós entendemos que é errado a população cuidar da sua própria segurança armada. A população não vai ganhar nada se armando. Nós é que, como Estado, é que temos que prover segurança para as pessoas. A segurança pública é um direito do cidadão. E para retomar emprego, nós precisamos reverter as medidas do governo Temer, que foram aprovadas com o apoio do partido do Bolsonaro. Então veja você, nós vamos inverter a lógica do governo Temer, aumentando o salário mínimo acima da inflação, retomando obras públicas paradas em função do teto de gastos, diminuindo o imposto de quem ganha até 5 salários mínimos e fazendo uma reforma bancária, porque um dos maiores problemas do país é o juro que é cobrado do tomador final, que não consegue investir, porque não consegue ter lucro suficiente para pagar o juro que o banco cobra. Então, na minha opinião, o que vai ser debatido agora é isso. Você sabe que o Maluf aqui em São Paulo quase ganhou 2 eleições com mais de 45% dos votos. O primeiro turno, e depois perdeu no segundo. O senhor propôs ao candidato Bolsonaro assinar uma espécie de protocolo contra as mentiras na internet. A resposta do Bolsonaro foi chamar o senhor de canalha. Como o senhor entendeu essa resposta? Eu entendi como um atestado de desonestidade. Porque se ele tivesse interessado em afastar as mentiras da internet, ele teria aceitado a proposta. Mas como vem dele justamente as mentiras, ele não vai assinar protocolo ético nenhum. Então ele vai continuar difamando
injuriando, sobretudo a Manuela Dávila, que é aí do Rio Grande do Sul. O que a Manuela está sofrendo com os ataques vindos da campanha do meu adversário é uma coisa sobrenatural. Ela me liga praticamente diariamente, dizendo que eles editaram um vídeo contra ela. Agora mesmo, acabei, há 5 minutos atrás, eu estava falando com ela, dizendo que um vídeo contra ela já tem 60 mil visualizações. Então, como a gente sabe de onde vem, a gente sabe que ele não tem interesse em assinar, porque ele só cresce na mentira, não cresce falando a verdade. A Justiça Eleitoral falhou na questão de fiscalização e de coibir fake news? Infelizmente, ela é lenta. Por exemplo, nós tiramos 33 vídeos do ar, que foram feitos pelo meu adversário. Só que um deles, por exemplo, já tinha 3 milhões de visualizações quando foi retirado do ar. Então, veja bem, você corre atrás do prejuízo, mas você não evita que a pessoa visualize aqueles vídeos falsos. E é muita mentira, né? Fernando Haddad, o candidato, o seu opositor, o candidato Jair Bolsonaro, alega que a sua campanha espalha fake news sobre ele. Qual? Ele dá 2 exemplos. O aumento de imposto de renda e ainda o outro exemplo, aumento de imposto de renda e o fim do Bolsa Família. Não, o aumento do imposto de renda foi a Folha de São Paulo que publicou em manchete. Se você, ouvinte, der um Google e verificar qual era a proposta do Paulo Guedes de imposto de renda, era uma alíquota única para todo mundo de 20%. Ou seja, a alíquota para quem paga menos de 20% ia aumentar e a alíquota para quem paga mais de 20% ia diminuir. Então, a menos que a Folha tenha mentido, nós simplesmente divulgamos uma notícia publicada na Folha de São Paulo que não foi desmentida pelo economista da campanha do meu adversário. Então, isso não é verdade. A CPMF também foi anunciada pelo Paulo Guedes. Isso também saiu nos jornais aqui de São Paulo de grande circulação. De maneira que nós estamos nos baseando. A ideia do 13º, por exemplo, a ideia de cortar o 13º foi do vice dele. O vice dele falou para os jornais, não falou para ninguém, que ia cortar o 13º, que o 13º era ruim para o país, que poucos países do mundo tinham 13º. Então, ele pode questionar a imprensa, se a imprensa estiver divulgando. Agora, eu vi no Jornal Nacional ele desautorizando o vice dele, dizendo que o vice dele não entende nada de economia. Como ele também não entende, a gente vai ouvir o que o Paulo Guedes fala. O que o Paulo Guedes fala, ele desautoriza. Então a gente não sabe quem fala pela campanha. Daí a confusão. Agora, Fernando Haddad, nos últimos dias, principalmente depois do sábado no domingo, há uma avaliação meio que generalizada das informações no centro do país, após a sua conversa com o ex-presidente Lula ontem, de que o Lula teria dito para o senhor ser mais Haddad. O senhor teme essa exploração da vinculação sua com o Lula e daqui a pouco de uma exploração política de incapacidade do candidato Fernando Haddad? Isso não prejudica a campanha? É que essa informação que você obteve é mentira, não é? Não foi. Está na Folha de São Paulo e no Estadão. De que o Lula teria dito isso para mim, mas eu estava lá e ele não me disse isso. Não, querida, não foi isso que ele disse. O que ele fez foi o seguinte, me cumprimentou pelo segundo turno, falou que eu fui um guerreiro, que com 20 dias de campanha eu consegui 31 milhões de votos e me desejou sorte no segundo turno. E falou, olha, agora a peteca está com você, ganha essa eleição e evita o pior, porque o Bolsonaro realmente é um risco à democracia. Hoje você vê que a agressão que a Miriam Leitão, vocês que são jornalistas, deveriam se solidarizar com o que está acontecendo com a Miriam Leitão. A Miriam Leitão alertou o país de que o Bolsonaro tem uma tradição incompatível com a democracia. Ela está sofrendo ataques que você não pode imaginar. Sendo uma jornalista, vocês deveriam divulgar
que não se faz isso com uma pessoa pelo que ela pensa. Nós tivemos um mestre de... Ela não é a única jornalista que sofre ataques candidatos. Eu sei, mas olha só, um mestre de capoeira da Bahia tomou 12 facadas por um correligionário do Bolsonaro, contrariado com a opinião dele de ser contra o Bolsonaro, só porque ele votou contra o Bolsonaro, tomou 12 facadas. Olha, se vocês da imprensa não alertarem para o que está acontecendo no país, depois pode ser tarde demais. Agora, o senhor não acha, não avalia que esse desempenho do Haddad, que é um candidato de extrema direita e mais... Do Haddad, não. Desculpa, do Bolsonaro. E mais... Eu sou de centro-esquerda. Extremo comigo não tem vez. Extremo é coisa de ditador. É, exatamente. E mais do que isso, o desempenho de candidatos proporcionais alinhados a ele também não é culpa da esquerda, principalmente do PT? Não, eu entendo. Bom, não, veja bem, na situação que o Brasil está, todo mundo deve. Todo mundo deve ter errado um pouco para a gente ter chegado a um risco de estar na beira do precipício, elegendo uma pessoa que em 28 anos de mandato na Câmara não fez absolutamente nada pelo país. Agora, isso deve fazer a gente refletir sobre o assunto, mas eu queria te dizer também que o PSDB, que praticamente acabou, né, 4% de intenção de voto, um partido que desde 94 ou ganha a eleição ou vai para o segundo turno, isso também deve significar alguma coisa, né? Não é possível que não se pergunte o que aconteceu também com o PSDB. Então todo mundo deve ter uma cota de responsabilidade para a gente estar com um risco tão grande como o mundo inteiro. Olha, se você ler o noticiário internacional sobre o Brasil, você vai ficar muito preocupado com o que está sendo dito no mundo inteiro sobre os riscos que nós estamos correndo aqui no Brasil. Os riscos à democracia, à liberdade, pessoas sendo agredidas na rua, né? Por nada, mulheres sendo ofendidas. Lá no Rio de Janeiro tem um vagão feminino, né, de trem, e homens com camiseta do Bolsonaro gritando palavras chulas para as mulheres, chamando nossa, nem vou repetir o nome aqui, porque até em respeito ao ouvinte. Acho que nós estamos realmente numa situação grave, mas nós vamos reverter. Eu tenho muita fé que o brasileiro, se 69% dos brasileiros consideram a democracia o melhor regime, eu tenho muita fé que nós vamos ter um grande segundo turno. Candidato Fernando Haddad, um aspecto flagrante do primeiro turno é o seguinte: o senhor conseguiu vencer em estados do Nordeste, mas no restante do país, fora do Nordeste e do Pará, o candidato Bolsonaro ganhou em todos. Qual a dificuldade, onde está a dificuldade de comunicação do PT com o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste do país? Olha, o que está acontecendo de fato é que o país está estagnado. Só que o Nordeste continua crescendo. A economia nordestina, ela continua crescendo em função dos programas que não foram liquidados e que promovem o crescimento econômico. Nós temos que levar para o resto do país os programas que deram certo. Nós geramos 20 milhões de empregos no Brasil. 20 milhões de empregos. Ninguém sabe gerar emprego como nós. Então, a verdade é que o Sul-Sudeste estão com a economia muito estagnada e muitas vezes, num momento de dificuldade, o eleitor às vezes é levado para posições extremistas. Então, a gente tem que compreender isso. Temos 3 semanas para esclarecer. Não podemos deixar de considerar o sentimento do eleitor e buscar o diálogo com o eleitor. Que o extremo não vai levar o Brasil a superar essa crise, vai aprofundar a crise. Nós não queremos ter saudade do governo Temer, nós queremos superar esse momento de dificuldade. Considerando o candidato do Congresso Nacional que saiu das urnas no primeiro turno, no caso de vitória nas urnas, como é que faz para negociar com o Senado em que de 15 saltaram para 21 bancadas, na Câmara de 28 para 30 e mais do que isso, com um terceiro
parlamentares bastante conservador e, em tese, com posicionamentos que representam oposição ao programa do PT e o programa que o senhor representa. Olha, não é verdade. Eu vi muito detidamente o perfil dos parlamentares. Eu não vi nenhum parlamentar defender taxa de juro alta. Ninguém. Eu não vi nenhum desses parlamentares defender os juros que os bancos cobram. E eu sou o único candidato no segundo turno que propõe uma reforma bancária. Eu não vi nenhum candidato defender o sistema tributário atual, que cobra mais do pobre e menos do rico. Eu não vi nenhum candidato defender o congelamento de investimentos públicos por 20 anos. Não vi nenhum desses candidatos defender essas teses que foram aprovadas, conforme eu disse, com apoio do partido do Bolsonaro. Então eu acho que eles estarão abertos a rever essas propostas, porque senão a economia não vai avançar. E não tenha nada que o parlamentar hoje queira mais do que gerar oportunidades de trabalho e de educação. Então, realmente, eu não vi no perfil dos parlamentares nenhuma tese que não seja coerente com aquilo que nós estamos defendendo. Reforma tributária que diminui o imposto da classe média e dos mais pobres para aumentar o consumo. Reforma bancária que ponha freio a essa exploração que são as taxas de juros que eles cobram. E retomada dos investimentos públicos. Acho que todo mundo está de acordo com isso. O candidato Bolsonaro, desde o início, resolveu sinalizar para o Brasil, para o mercado, como se diz, qual seria o seu direcionamento econômico, indicando desde o começo o seu ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes. O senhor já pensou em sinalizar para o Brasil quem vai comandar o seu Ministério da Fazenda? Olha, o que eu posso te dizer é que não vai ser um banqueiro. O Paulo Guedes eu jamais consideraria porque ele tem vínculos com o mercado financeiro, ele tem o apoio do mercado financeiro, só pensa em taxa de juro, ganhar dinheiro fácil e, para mim, eu pensaria num perfil completamente diferente, alguém ligado à produção, não aos bancos. Paulo Guedes é ligado aos bancos, eu respeito, é um posicionamento, mas no meu governo, banqueiro não vai assumir o Ministério da Fazenda, vai ser ligado à produção, à geração de emprego. Pode ser um empresário ligado economista ligado ao setor produtivo. Esse nome, o senhor já tem esse nome definido e ainda tem essa escolha feita? Exatamente, um anúncio de politicamente. Eu não gosto. Ligada a banco não vai assumir o Ministério da Fazenda, porque uma das reformas que eu quero fazer é justamente a reforma bancária. Como é que eu posso nomear um banqueiro para fazer a reforma bancária? Não faria sentido nenhum. Nós conversamos recentemente, pouco antes do primeiro turno, com diversos cientistas, políticos, professores, analistas. Pelo menos 2 deles fizeram uma manifestação em relação ao senhor. Um deles foi Fernando Schiller. Ele elogiou bastante. Foi um colega do Luiz. É meu colega lá, sim. Exato. Ele fez muitos elogios ao senhor, ao seu perfil, à sua atuação, mas mencionou que o senhor é o mais tucano dos petistas. Mas o que ele quis dizer com isso? Isso é um elogio? Olha, eu acho assim, conhecendo o pensamento dele, o que ele quis dizer é que eu sou o mais moderado dos petistas, conhecendo o pensamento do Fernando. Ele quis dizer que eu sou uma pessoa que dialoga com outras forças políticas, lido bem com a diferença, converso com todo mundo, e eu acredito que se foi isso que ele quis dizer, confere, porque eu nunca fiz um inimigo na política, eu sempre
às vezes disputo, às vezes perco, às vezes ganho, mas nunca fiz um inimigo, porque quem tem espírito democrático sabe que pode estar errado. Então tem que ouvir quem pensa diferente. Então eu fui educado dessa maneira. Tem petista que é mais moderado, tem petista que é menos. Ele quis dizer que eu sou da ala moderada. E é verdade. Ele quis dizer, eu acho que ele quis dizer isso. Você é que estava entrevistando. Foi isso que ele quis dizer. Então, ele quis dizer assim, ó, o Haddad é de uma ala moderada que dialoga muito, que procura. Até por ser professor, o que define um professor? É a curiosidade, em primeiro lugar. Não existe professor que não seja curioso, que não queira aprender. E a segunda lugar é o espírito de doação, é a vontade de compartilhar o conhecimento que adquiriu. Não existe bom professor que não seja curioso e generoso. Curioso para aprender e generoso para ensinar. Fernanda, ontem, na sua fala na televisão, o senhor deu um chega para lá estratégico nesse momento, uma figura importante do PT, que é o José Dirceu. O senhor foi bem claro, olha, ele lá, eu aqui. Agora, hoje nós entrevistamos, antes de conversar com o senhor, o senador gaúcho René Paulo Paim. E falamos com ele sobre as críticas que o senhor recebe por uma, talvez, ou ao olhar de alguns, excessiva relação com o ex-presidente Lula, suas visitas semanais à prisão. Nós entendemos que é parte da sua relação e da sua lealdade ao presidente Lula, evidentemente. Mas alguns entendem que isso sinaliza uma interdependência. O senador Paulo Paim, pelo que nós podemos compreender, entende que seria um momento de ir para as ruas fazer campanha e de diminuir as visitas a Curitiba. O que o senhor diz disso? Não, veja bem, eu fui educado por um pai e uma mãe que, modéstia à parte, me deram uma educação muito sólida. E eu não guspo no prato que eu comi e jamais farei isso. A outra coisa é que eu não compartilho com injustiça, mesmo que eu fique sozinho. Se eu ficar sozinho defendendo uma posição justa, eu prefiro ficar com 100% defendendo uma posição injusta. E eu só cheguei ao segundo turno em função do projeto que o Lula representa. Eu não estaria disputando o segundo turno se não fosse nessa condição. Então eu não jamais vou negar minha amizade por ele, meu apreço, meu respeito e mais. Jamais vou deixar de defender que ele foi condenado sem provas, porque eu li o processo, não é porque me contaram, porque eu li o processo. Agora, nós temos 3 semanas aí pela frente e realmente eu tenho 3 semanas para defender um projeto que eu acredito, de valores democráticos, de direitos sociais, de social-democracia, de estado de bem-estar social. Isso o Paim tem toda a razão e é o que eu vou fazer. Daqui até dia 28, eu vou estar na rua todos os dias defendendo esse projeto, porque eu acredito nele, eu acredito que é o melhor para o Brasil. Eu não acho que o meu adversário tem um projeto que vai nos levar a algum lugar. Armar as pessoas e cortar direitos vai piorar a situação, porque cortar direitos vai fazer com que a situação social piore. Se as pessoas estiverem armadas, você vai ver o que vai acontecer com o Brasil. Nós não podemos deixar isso acontecer. Por isso que eu estou muito disposto a brigar pela vitória, porque eu acho muito fundamental essa oportunidade que o povo brasileiro me deu. 31 milhões de votos em 20 dias é muita coisa, alguma coisa que eu tenho que respeitar. Estrategicamente, o senhor vai priorizar alguns estados específicos. O Bolsonaro venceu praticamente em todos os estados, à exceção do Nordeste. O senhor pretende como trabalhar a agenda desses 20 dias e mais do que isso, o Rio Grande do Sul está entre as prioridades? Olha, primeiro que eu vou priorizar meios de comunicação, porque a gente fala com mais gente. Então é importante falar em rádio, falar em TV. Eu fiz o Jornal Nacional, agora estou falando com vocês, né? Nós temos que nos comunicar com milhões. Então eu vou fazer algumas viagens, não tantas quanto eu fiz no primeiro turno, porque no primeiro turno eu ainda tinha que me apresentar, eu era candidato a vice, vamos lembrar, até poucos dias atrás. Então eu tinha que viajar ao país, né, para falar com as pessoas, para conversar com as pessoas, para fechar o plano de governo,
mas agora está alinhado o plano de governo, eu tenho que me dedicar também a falar com a imprensa, a falar pelos meios de comunicação, para fazer a mensagem chegar aos milhões que ainda não me conhecem, né? Muitos não me conhecem ainda, não conhecem a minha proposta, né? Todos os candidatos estavam há décadas na estrada aí da corrida presidencial, né? Com todo respeito, Ciro Gomes foi candidato em 98, o Alckmin foi candidato em 2006, a Marina foi candidata em 2010, eu sou candidato há 20 dias, o Bolsonaro há 28 anos deputado, né? Presença na imprensa, eu era ministro da Educação, no plano nacional eu só fui ministro da Educação, não fui candidato a nada, né? Olha, eu espero que ele compareça, né? Porque o segundo turno é para isso, né? Para você comparar os dois projetos que foram escolhidos pela população por um confronto democrático. Então, eu acho essencial que os debates ocorram. Eu nunca fugi a um debate, nunca fugi. Com gripe, sem gripe, assim, assado, nunca fugi. Como ele tem dado entrevistas, eu creio que ele esteja em condições, né, de debater. Até porque é o futuro do Brasil que está em jogo. O mundo inteiro está apreensivo com o que pode acontecer no Brasil, né? Então eu acho que nós temos uma oportunidade de ouro para debater os projetos nacionais. Sobre preparo, olha, eu tenho uma vida inteira de trabalhos práticos, né? Eu fui ministro da Educação, eu saí do ministério como o ministro mais bem avaliado do governo do Lula e da Dilma, pelo que eu fiz pelo país inteiro. Se vocês sabem, aí vocês cobriram a minha gestão no Rio Grande do Sul, foi espetacular o crescimento das universidades, do ProUni, a quantidade de ônibus que nós compramos aí da Marco Polo, que é uma indústria local, 37 mil ônibus comprados para substituir os paus de arara no Brasil inteiro, FIES, bom, vocês sabem melhor do que eu até, o que os gaúchos se beneficiaram quando eu era ministro da Educação. A Unipampa, a Fronteira Sul, a expansão de Santa Maria, de Rio Grande, pelo amor de Deus, das Ciências da Saúde de Porto Alegre, foi tudo muito expressivo no meu tempo. Eu trabalhei no mercado financeiro, eu fui comerciante, eu fui construtor, tive construtora, eu fui prefeito da maior cidade do país, maior cidade do hemisfério sul. Enfim, eu acho que eu tenho um currículo que me habilita a debater de igual para igual, em condições, e vou debater com respeito. Não vou desrespeitar ninguém, né? Até em respeito ao eleitor, né? Quem nos colocou no segundo turno foi o eleitor. Então, independentemente de como ele votou, ele precisa de uma satisfação, né, de nós dois, né? E de muita consideração, né? Olha, mas vamos ser francos, né? Em todas as pesquisas até aqui, o Bolsonaro tem uma rejeição maior que a minha. Isso pode mudar, mas em todas as pesquisas até aqui, vocês estão falando de pesquisa, vamos ser francos com o eleitor também, né? Em todas as pesquisas até aqui, a rejeição dele é maior. Então não é petismo e antipetismo, não é verdade isso, né? Até porque o segundo turno, as coisas mudam, né? Você não vai se pautar pelo fígado para votar, você tem que votar falando, olha, o que vai ser melhor para o país, né? Ah, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, mas será que o projeto que ele representa é melhor ou pior para o país? Eu tenho certeza que eu represento o melhor projeto para o país, eu vou defender o projeto que eu represento. Falando em projetos, candidato Fernando Haddad, isso é importante, em alguns aspectos fundamental. O que o senhor vai fazer em relação à reforma da Previdência? O que é a Previdência? Nós vamos fazer a reforma começando pelos regimes próprios de previdência, porque você sabe, você está num estado que está em crise financeira.
É muito difícil você resolver, desculpa, resolver o problema do Rio Grande do Sul sem fazer uma reforma do regime próprio de previdência. Dos estados como Minas, como Rio Grande do Sul, como Rio de Janeiro, como Rio Grande do Norte. Alguns municípios do país estão em crise grave. Então nós temos que sentar com trabalhadores, governadores e prefeitos e repactuar o regime previdenciário desses entes federados e também o do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário também está aprovando uma série de benefícios que está furando o teto constitucional e causando um rombo nas contas públicas. Então nós vamos precisar sentar à mesa para acertar a vida dos estados e dos municípios. Eu sou um pouco alérgico. Você também, então tá. É verdade. Eu aqui que trabalho em rádio todo dia, quando a minha garganta fica afetada, é um desespero. Candidato, o senhor se arrependeu daquela ideia de uma constituinte exclusiva? Sim, nós revimos essa posição porque ela estava gerando algum desconforto, como se fosse uma coisa contra o Congresso, e não é. Na verdade, nós vamos fazer as reformas que eu já anunciei, mas vamos fazer por emenda constitucional a pedido da nossa base de apoio. Então nós entendemos que é melhor fazer por reforma constitucional. Isso é uma maneira de dizer ao país que quando o senhor tem uma ideia e depois essa ideia se apresenta com problemas ou está errada, não há dificuldade em admitir e mudar? Evidentemente que quer dizer isso. Quer dizer que se a gente identificar um ponto em que esteja causando algum desconforto, nós vamos repensar, não tem problema nenhum. Inclusive no governo, né? Você leva um projeto para o Congresso e percebe que há argumentos contrários que podem estar dificultando a aprovação, o papel é negociar. Você sabe que eu nunca tive um projeto recusado no Congresso Nacional? Eu aprovei mais de 50 projetos de lei, 2 emendas constitucionais como ministro da Educação, e eu nunca tive dificuldade em aprovar. Nunca um líder de partido, nem de oposição, fez indicação de voto contrário aos projetos que eu apresentei como ministro. E por quê? Porque eu tinha capacidade de diálogo. Essa coisa que o Fernando disse aí sobre mim, né, o Schuller, de que eu sou mais tucano dos petistas, na verdade é que eu sempre estive aberto ao diálogo. O senhor espera, de fato, que parte do eleitorado possa votar no senhor? Porque, primeiro que o eleitorado tucano, eu me desidratou. Parte do seu voto útil já foi para Bolsonaro no primeiro turno. Bom, restam ali em torno de 5% que votaram em Alves. Mas os caciques tucanos não também são muito apressados em declarar apoio ao senhor, mesmo que se diga que a democracia está em perigo. Eu Henrique, que tinha hesitado um pouquinho, já recuou. De onde realmente tirar votos? Porque se a gente olhar a internet também, é bastante difícil na medida em que teria os votos principalmente também. E os votos de Ciro, mas não é suficiente. Se somar, simplesmente não é suficiente. Não, veja bem, suficiente né? Porque senão eu teria dado o primeiro turno. Em segundo lugar, pelo que eu entendi da declaração do Fernando Henrique, o que ele disse é o seguinte: os 2 candidatos não me agradam, o que me agradava era o Alckmin, mas Bolsonaro não. Essa foi a declaração do Fernando Henrique. É uma leitura, o senhor fez uma leitura interessante. Eu não tinha compreendido assim. De toda maneira, candidato, o senhor tem poucos dias para receber um quadro que é desfavorável e principalmente para convencer a população brasileira que o PT não é sinônimo de corrupção. Como foi que o PT passou a ser PT? Alguns petistas dizem que caberia um meia-culpa, que caberia o PT fazer uma declaração mais robusta
Olha, eu acho que... Desculpa, minha garganta tá ruim mesmo. O que eu acho é o seguinte, todos os partidos... Em 2016 essa pergunta tinha cabimento. Mas em 2018, o que nós sabemos? Que todos os partidos, infelizmente, tiveram integrantes que eventualmente tomaram medidas que estão sendo julgadas pela justiça. E não sou eu que vou julgar, é a justiça que está julgando. Às vezes com acerto, às vezes com erro, mas enfim, é a justiça e todo mundo tem o direito à ampla defesa e tem direito aos recursos previstos em lei. Então, até o trânsito em julgado, até esgotarem-se os recursos, a Constituição brasileira diz que ninguém pode ser considerado culpado. É isso que a Constituição diz, é nisso que eu acredito. Agora, o PSDB também foi afetado por essas denúncias, o PMDB também foi afetado por essas denúncias, e o resultado eleitoral expressa, em grande medida, uma desconfiança generalizada da classe política. Então, qual é o papel do candidato? O papel do candidato é se apresentar como um indivíduo, né, que não deve nada, que não tem nada a esconder, que zelou pelo dinheiro público e ponto final. Quer dizer, mostrar que ele vai tomar as medidas necessárias que são conhecidas, fortalecer a Polícia Federal, fortalecer o Ministério Público, fortalecer o Judiciário, para que aprofundem a agenda de combate à corrupção, que infelizmente não acabou. Ou alguém imagina que nós estamos numa situação em que não há corrupção no Brasil? Ela não acabou. Então há um trabalho a ser feito ainda. E na minha opinião, os nossos governos deram provas de que estão dispostos a fortalecer as instituições. É isso que nós faremos, fortalecer essas instituições. Nós fizemos isso no passado e vamos fazer no futuro. Se pegar um PMDBista, um tucano, um petista, se a pessoa errou, tem prova contra ela, paciência. A pessoa paga pelo que fez. Né? E se provar sua inocência, se por meio de um recurso for absolvida, eu fico feliz da pessoa também provar que é inocente. A justiça se faz assim. Olha, eu considero o Lula o melhor presidente que o país já teve, assim, com toda a sinceridade. Eu acho que o Brasil teve bons presidentes, mas acho que o melhor foi o Lula, acho mesmo. E nessa condição, ele pode contribuir muito com o país, como contribuiu com o mundo. Quero te dizer isso. Eu viajei por 30 países e todo mundo queria um estadista, um governante como ele, para ajudar a combater a fome, para ajudar a distribuir renda, para ajudar na saúde, para ajudar na produção de moradia, Minha Casa Minha Vida. Em vários âmbitos, o Lula tem visitado por chefes de Estado. Toda quinta-feira ele recebe chefes de Estado, chefes de governo do mundo inteiro. Para terminar mesmo, vamos lá. motorista de táxi que fala assim, se Fernando Haddad for eleito, eles vão voltar e o país vai se transformar numa Venezuela. Olha, o motorista de táxi às vezes fica chateado comigo porque eu regulamentei o Uber. Então, você deu um exemplo, eu fui o primeiro prefeito do país que regulamentou o Uber. Por quê? Para gerar postos de trabalho. Nós geramos 20 milhões de empregos, o Brasil nunca foi tão feliz. Nós geramos as maiores oportunidades educacionais, nós sabemos fazer, nós queremos retomar um Brasil que deu certo. O que gerou essa crise toda foi uma sabotagem depois da eleição de 2014. Só isso que aconteceu. Vamos retomar pelo voto a democracia, vamos retomar o passo. Quem conhece a minha trajetória como ministro e como prefeito, sabe que eu sou uma pessoa do diálogo, uma pessoa que respeita a democracia, respeito quem pensa diferente de mim, né? Repudio qualquer regime autoritário, repudio qualquer ato de violência, sou professor com muito orgulho, vivo de salário, sou casado há 30 anos, sou neto de um líder religioso que tem um nome bom até hoje no Líbano, da onde ele saiu há mais de 60 anos. Sabe, é isso que eu quero apresentar para o país. Quem eu sou, o que eu já fiz da vida. Né? Eu nunca compactuei com nenhum tipo de autoritarismo.
né, com tortura. Hoje eu vejo candidato que defendeu tortura, defendeu estupro em cárcere. Estupro em cárcere da ditadura. É com isso que eu estou duelando. Uma pessoa que já defendeu estupro em cárcere da ditadura. Então eu vou para o embate democraticamente, respeitosamente, mas vou defender meu país. É isso que eu vou fazer. Vou defender o meu país do que pode acontecer. É para isso que eu estou... E armado só com argumento. Armado só com argumento. Nunca, jamais com uma arma. Muito obrigado realmente por nos atender. Como se diz, machucamos um pouco a sua garganta, mas obrigado. Vai precisar realmente... Não, já estou melhor. Beleza. Muito obrigado, boa sorte aí nessa campanha. Muito obrigado, viu? Serão trepidantes. Um abraço para os ouvintes do Rio Grande do Sul. Boa tarde.